Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo. Estamos na 19ª edição do nosso programa. Nesta segunda-feira, dia 8 de agosto de 2016, vamos falar muito sobre esportes olímpicos, segunda divisão, Copa Paulista e Campeonato Brasileiro. E aqui estão os destaques do programa de hoje. Brasil empata com o Iraque e decepciona nos Jogos Olímpicos. Palmeiras bate vitória e aproveita tropeço do Santos para voltar à liderança do Brasileiro. São Caetano e Água Santa vencem na Copa Paulista. Mauaense bate CAD no derby da segunda divisão. Bem-vindos ao Diário Esportivo e vamos começar falando sobre Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A seleção brasileira de futebol jogou em Brasília, mais uma vez decepcionou, ficou no 0-0 com o Iraque. E Ângelo e Fattori, que estão aqui hoje comigo, tudo bem com vocês inicialmente? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Tudo certo, graças a Deus. Fechou. Bom, o que vocês acharam de mais um empate da seleção brasileira, né? A seleção ficou no 0-0, um 0-0 bem ruinzinho, digamos, e agora decide tudo contra a Dinamarca. As coisas não estão dando certo para a seleção. Mostra-se uma equipe com vontade, mas também, ao mesmo tempo, uma equipe que parece que os jogadores querem decidir por eles mesmos. Não há um conjunto ali, há um conjunto no campo, mas na hora de executar as jogadas parece que o Gabigol quer resolver, o Neymar quer resolver, e o que se vê é um festival de bola perdida, um festival de erro de passe, finalização. Então, o Renato Augusto, em duas ocasiões pelo menos, deixou a seleção com vergonha essa realidade. E o público já mostrou que não vai ficar aceitando todo esse mau desempenho, né? Então foram vaias e mais vaias, e enquanto isso a seleção feminina é aplaudida, né? Foi bem isso daí. Tá de dar vergonha essa seleção, essa é a realidade, cara. Verdade, Fattori. Dá para fazer um paralelo entre as seleções, ou você acha que não, cada um no seu quadrado ali? Acho que o nível técnico do time feminino do Brasil é muito, mas muito superior às adversárias, e até por isso tem conseguido demonstrar em campo essa superioridade e vencido fácil as partidas, né? No masculino, até a gente falava isso antes de começar o programa, eu já não acho que exista mais essa diferença entre as grandes seleções e as pequenas. Por mais que, obviamente, não dá para comparar individualmente os jogadores brasileiros com os jogadores do Iraque. Os jogadores brasileiros são titulares em seus clubes, clubes grandes, a maioria deles, pelo menos, jogam em grandes centros, né, e são titulares, são ídolos nos seus clubes, ao contrário do time do Iraque. Mas mesmo assim, tecnicamente, quando um time tem mais vontade que o outro, ou mais exposição, ou está mais confiante, acaba equiparando-se as coisas, né? Eu acho que o Brasil tem demonstrado vontade. Eu percebo que os jogadores estão correndo até a última bola, não desistem. Ontem, 7 minutos de acréscimo, a gente percebeu que havia vontade de fazer o gol. Só que acho que está faltando confiança. Eu acho que tudo que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 2 anos, aí, desde a Copa do Mundo, Copa América, acho que tudo isso vem refletindo nessa seleção, e os jogadores acabam perdendo essa confiança de tentar um chute, ou sabe que vai ser vaiado. O Gabriel Jesus me parece estar sentindo muita responsabilidade de comandar esse ataque da seleção. Antes da Olimpíada todo mundo dizia que esse ataque poderia ser o ataque da seleção principal, né? E realmente são 3 jogadores tecnicamente indiscutíveis. Eu acho que Neymar e os 2 Gabriéis sabem jogar bola, sabem botar a bola para dentro. Eu acho que falta realmente fazer o gol, tirar essa ansiedade, tirar essa pressão em cima dos ombros aí. Eu ainda creio que essa seleção ainda vai conseguir evoluir durante a Olimpíada. O jogo contra a Dinamarca é aquilo lá. Se não ganhar da Dinamarca, é melhor nem classificar mesmo, né? Então acho que tem que ser bem por aí. O Brasil, com essa seleção, não pode temer algum adversário algum. Então vencer a Dinamarca é obrigação na quarta-feira. E se não vencer, é melhor ficar por aí mesmo. E a maior artilheira da história das Olimpíadas, né, a Cristiane, 14 gols marcados aí em edições olímpicas, se machucou no jogo da seleção feminina e pode ficar fora, né? Quer dizer, pode perder o restante da competição, né? Vai ser um desfalque, se confirmar isso mesmo, vai ser um desfalque muito grande para a seleção, apesar do talento da Marta, da Formiga, das outras jogadoras. Vai fazer falta a Cristiane, é uma equipe que está muito entrosada, a seleção brasileira, e você vê isso nos jogos. Parece que é um joguinho de xadrez, né, que você vai colocando as pecinhas, elas estão ali, tá tudo certinha. Então uma equipe muito entrosada, e a Cristiane vai fazer muita falta, sem dúvida. Com a experiência que ela tem, principalmente a Olimpíada também, né? Então vai fazer muita falta para a seleção, se ela for cortada. A equipe feminina, que encerra a participação na primeira fase contra a África do Sul nesta terça-feira, a equipe já está classificada, né, matematicamente para as quartas de final da Olimpíada. Mas nem só de futebol, né, vivem os Jogos Olímpicos. No sábado, no primeiro dia oficial de competições, a gente teve a medalha do Felipe Wu no tiro esportivo, ele que é aluno da UFABC, do curso de Ciências e Tecnologias. Fattori, fala um pouquinho dessa primeira medalha, a prata do Wu no tiro esportivo.
É uma modalidade que o brasileiro não está muito habituado, né? Tiro esportivo havia ganhado a primeira medalha na Antuérpia e depois passou esse longo tempo aí buscando uma outra medalha. Só que o Felipe Vu ele já vinha com bons resultados em campeonatos mundiais. Todo mundo sabia que ele era uma possibilidade de medalha grande. Só que o tiro também, como a maioria dos esportes olímpicos, a gente sabe que é decidido ali no detalhe. Uma coisinha errada podia significar ouro, como podia significar ele estar fora do pódio, né? Ele conseguiu se concentrar, é um esporte que exige demais a concentração e ficou muito perto do ouro, né? Foi no último tiro que ele acabou perdendo a medalha, mas eu acho que é um resultado significativo e a gente sabe que é difícil para esses atletas conseguirem se manter em alto nível, porque é muito caro, é um esporte caro, e eu acho que essa medalha de prata pode ajudá-lo a ter mais visibilidade, patrocínio, e não é da região, mas estuda aqui na região, então de qualquer forma é mais uma participação da nossa região, né, que é muito importante socioeconomicamente para o Brasil e o Felipe Vu ter essa participação aqui na UFABC, né? Com certeza. E, Angelão, a gente estava até brincando, né, a respeito... sempre tem alguém do ABC envolvido, sempre acontece alguma coisa grande, tem alguém do ABC envolvido, né? Seja coisa boa, seja coisa ruim. Agora você teve, infelizmente, esse caso do pessoal do barco lá, né? Tem o pessoal do ABC. Agora, mas também nas horas boas também, a gente do ABC brilhando ali. Isso mostra que a região precisa de mais investimento. Quanto mais investimento tem, mais possibilidades também vão surgir, né? Então, o esporte do ABC sempre foi muito forte, isso aí mostra nas últimas Olimpíadas, você vai olhando uma participação grande do ABC. E é um investimento, tudo que é necessário é um investimento. Se tem investimento, você vai ter sucesso e assim mostra o ABC, né? Muito sucesso também. Tanto que o Zanetti na ginástica, a Fabiana Murer, são aqui da região, né? Não nascidos. O caso do Zanetti, sim. A Fabiana Murer não, mas representam a região e podem trazer medalha para o Brasil, né? Sem dúvida. E nem só de coisas boas vivem, né, os Jogos Olímpicos, também tem alguns contratempos, né? A gente teve aí o caso dos boxeadores acusados de estupro, a gente teve também os fortes ventos que prejudicaram aí algumas competições. Fattori, o Brasil tentando se virar aí com essas adversidades, né? Me parece que em relação à organização, eles arriscaram em alguns setores. Hoje eu estava vendo que está faltando itens básicos nos banheiros do Parque Olímpico, alimentação. Agora parece que eles convocaram aqueles caminhões, né, food trucks, para tentar solucionar o problema de alimentação, que está setorizado na parte de alimentação e não está dando conta, enfim. Talvez o Brasil tenha menosprezado que pudesse ter tanta gente interessada em participar dos Jogos, em assistir. E acho que isso tenha ocasionado alguns problemas sérios no Parque Olímpico, que talvez sejam os problemas que mais afetam diretamente o público, né? Que é você ia pagar caro por ingresso, de repente você pagou caro hospedagem, pagou caro voo, para chegar numa Olimpíada, que é onde se imagina que tenha do melhor, e não ter água para vender, por exemplo, não ter comida para comprar, você vai no banheiro, não tem água para descarga, enfim. Realmente acho que isso é o que mais prejudica o público. Os outros casos, enfim, estupro, coisas desse tipo, acontecem em qualquer lugar, não só no esporte, mas é lamentável, não deixa de ser. E graças a Deus que a polícia está conseguindo intervir e prender os dois boxeadores, né, que se envolveram nesses dois casos isolados, né, foram casos separados de estupros. E ainda bem que a polícia conseguiu, pelo menos, prender esses estupradores. Todo grande evento está sujeito a situações como essa, né, Ângelo? Sim, assim, na Inglaterra mesmo, em Londres 2012, se falou que no primeiro e no segundo dia dos Jogos também faltou água na Vila Olímpica. Na Grécia se reclamou por causa de questão de patrocínio, de colocarem faixas cobrindo alguns patrocinadores que fossem contrários ao do comitê organizador também. Os voluntários cobriam no uniforme do pessoal, isso daí para evitar qualquer tipo de problema com os patrocinadores. Então, são circunstâncias que acontecem. Espero que foi o que o Fattori estava falando. Espero que se resolva o quanto antes isso, né? Porque precisa, né? Não se pode menosprezar uma competição desse nível. Mas os contratempos sempre acontecem, e vai ser sempre assim, e vai se ajeitando. Não vejo tanta temeridade com relação a isso. Com certeza. Até dia 21, né? Data do encerramento dos Jogos, vai acontecer muita coisa. Espero que sejam só coisas boas e principalmente medalhas para o Brasil, que algumas já estão aí se encaminhando, vamos aguardar os próximos dias. Mudando agora o assunto para Campeonato Brasileiro, a gente teve
o início, né, de mais da 19ª rodada neste fim de semana. O encerramento vai ser na noite desta segunda-feira com os jogos do Corinthians e também do Atlético Mineiro, e tem um jogo do Botafogo, né, que foi adiado só para setembro. Mas enfim, a gente teve aí vitória do Palmeiras, vitória do São Paulo e derrota do Santos, resultados que aí causaram uma modificação na parte de cima da tabela. O Verdão voltou à liderança. Vamos começar falando a respeito desse Palmeiras 2, Vitória 1, uma vitória que podia ser mais tranquila por parte do Palmeiras, né, Fator? O Palmeiras jogou bem. A gente falava aqui na semana passada que o Palmeiras tinha que dar uma resposta depois de derrotas consecutivas, e fez isso, né? Jogou em casa com o Vitória, que é um time que também oscila bastante no campeonato, e conseguiu se impor. Curioso, né? O Palmeiras era o time que tinha mais opções para o setor ofensivo, e do nada, de um dia para o outro, perdeu o Gabriel Jesus, o Barrios entrou, sentiu, o Leandro sentiu também, enfim. São 3, 4 jogadores que você acaba perdendo de uma semana. O Alexandre, que está suspenso por doping. Então, assim, o Palmeiras, que talvez seja o único time brasileiro que tinha 4 opções para jogar de 9, hoje só tem o Rafael Marques improvisado, já que ele não jogava ali há muito tempo, né? Então, assim, é curioso. Imagina se acontecesse isso, por exemplo, com o Santos, que tem 2. O Palmeiras perdeu 4 jogadores, né? E o Palmeiras ainda conseguiu ganhar o jogo, que acho que é o mais importante hoje. Como você disse, jogou melhor do que o Vitória. Dá para ter feito uma diferença maior, mas acho que o que importa neste momento para o time é reassumir a liderança, retomar a confiança para o restante da competição, né? Com certeza. E o Palmeiras aproveitou o vacilo do Santos, né, Ângelo? O Santos, que foi até Minas Gerais, perdeu do Lanterna América Mineiro por 1-0. E o Santos é engraçado, né? Apesar de ter ficado sem o Ricardo Oliveira, mas teve a volta do Lucas Lima, tá sem o Gabigol também, né? O Santos tem uma grande equipe ali com o Copete também, e com o próprio Rodrigão, e não... são coisas do futebol, não dá pra você entender, né? O Santos teve estava tendo uma atuação tão boa nos últimos jogos, de repente tem uma atuação totalmente abaixo da média, perde um jogo pro Lanterna do campeonato, perde a liderança da competição, né? Então são coisas que chamam a atenção, né? São aqueles dias infelizes, né, que podem acontecer. O time não rendeu nada, o Santos foi muito mal mesmo, o América conseguiu... O Santos começou um pouquinho melhor, depois o América equilibrou, acabou definindo o placar, o América... E o Santos ficou batido, mas eu acho que é questão do dia mesmo. Daqui a pouco o Santos está brigando ali em cima. O Santos, apesar dos desfalques, dos que estão fora e machucados, é uma equipe muito forte, tem um elenco bom, é uma boa qualidade, não é só quantidade, é uma boa qualidade. Então o Santos vai estar brigando aí pela liderança de novo, em breve, acredito eu. Foi só a 3ª vitória do América Mineiro no campeonato, né, em 19 rodadas, um número expressivo, até por isso, tão surpreendente a derrota do Santos. E quem também, aliás, quem pelo contrário foi... fora de casa e conseguiu uma vitória foi o São Paulo, foi até Recife, conseguiu vencer o Santa Cruz por 2-1, enfim, não sei qual dos dois quer comentar, mas uma vitória importante do São Paulo fora de casa, né? O São Paulo achou um atacante que pode fazer barulho nesse campeonato, né? Chaves é o 3º jogo, 2º como titular, acho que é isso que ele faz pelo São Paulo, e tem mostrado presença diária, vontade de mostrar serviço. Assim como foi com o Caleri logo quando ele chegou também, né? Caiu rapidamente nas graças do torcedor, e ontem ele foi muito decisivo nos 2 gols, né? Que ele acabou marcando. O segundo, um lance de pura vontade, de vitalidade. Dá para perceber que ele se posiciona de forma com que o zagueiro não conseguisse se antecipar a um possível cruzamento que acabou acontecendo. Foi um jogador que tem muita qualidade, me parece que tem muita qualidade, ainda é cedo para a gente avaliar. Eu estou conhecendo ele assim como a maioria das pessoas, o seu futebol, mas me parece que é um jogador que pode fazer o São Paulo retomar um lugar ali entre os favoritos para o G4. A gente sabe que o São Paulo sempre passou o primeiro semestre precisando de um 9, né? O Caleri, quando estava fora, o Allan Kardec não conseguia suprir, e agora parece que achou um jogador. E ganhar do Santa Cruz, acho que era obrigação para um time que deseja ficar na parte de cima da tabela. O Santa Cruz, infelizmente, é um time que começou muito bem, acumulou uma gordura, mas vai brigar contra o rebaixamento seguramente. E aquilo que tanto abordamos nos últimos programas, principalmente você, Angelão, aconteceu. Edgardo Bauza saiu, é o novo técnico da seleção da Argentina, e agora o São Paulo já conseguiu uma vitória, e, enfim, até achar um treinador. Aliás, isso é uma coisa fundamental, precisa achar um treinador logo, né? Isso, precisa achar um treinador. A saída do Edgardo Bauza foi excelente, eu acho, foi a melhor solução para o São Paulo
no momento, por causa que estava aquela indefinição, sai, não sai, isso quer queira, quer não, prejudica a equipe. O próprio Chaves, quando chegou, ele foi questionado se a possível saída do Paton, né, como chama de Paton, se poderia prejudicar o São Paulo, ou ele mesmo, porque ele foi indicado pelo antigo treinador do São Paulo. Ele falou que não, ele falou que ele veio para defender o São Paulo, queria defender o São Paulo e que desejava muita sorte para o Baúza caso ele fosse para a seleção. Se confirmou, o Chaves fez 3 gols em 2 jogos já, né, marcou contra o Atlético Mineiro na última rodada, apesar da derrota, agora fez 2. O São Paulo mostrou que tem um grande nome mesmo, igual o Fattori falou. Agora precisa de mais jogador, não é só ele, né? Vai ter que ter mais gente ali para auxiliar com qualidade para o São Paulo poder buscar esse G4, chegar ao G4, né? Mas já mostrou, o primeiro passo já foi dado com a saída do Baúza. Agora contratar um treinador que seja experiente, definir isso aí o quanto antes também é essencial, até porque você tem os confrontos da Copa do Brasil chegando aí agora nas oitavas de final. E o São Paulo precisa estar com um time definido e com um treinador também ali, né? Isso aí é fundamental, né, cara? Sem dúvida. E agora, falando um pouquinho de futebol regional, vamos falar da Copa Paulista, que teve mais uma rodada neste fim de semana, e os 2 times da região se deram bem. O São Caetano visitou o Santos lá na Vila Belmiro, o Santos B, né? Venceu por 2-0, enquanto o Água Santa visitou o Flamengo de Guarulhos e também venceu por 1-0 em 2 jogos nos quais os times do ABC realmente foram melhores. O São Caetano lá na Vila Belmiro conseguiu aplicar um 2-0 de maneira soberana. O Santos, inclusive, utilizou o Stefano Yuri, né, Fattori? Ele que também integra o elenco profissional. A gente até comentou isso no sábado. Um fato curioso, o Santos dando chance para os jogadores que estão sendo utilizados no time principal. Nesse time B, mesmo assim, sucumbiu ao São Caetano, que ainda é o favorito nessa Copa Paulista. Vencer o Santos, qualquer categoria é de se comemorar, porque a gente sabe que o Santos é um time que mais revela jogadores e faz um trabalho muito sério na base, apesar de ser o Santos B, certamente tem jogadores ali que estão sendo preparados para assumir uma responsabilidade logo no Campeonato Paulista, certamente. Stefano Yuri é um deles. E o São Caetano não é surpresa pelo fato de o São Caetano ter realmente o melhor time da competição, na minha opinião. É um time montado há tempos já, enfim, vem uma sequência boa. Só que assim, é de se valorizar justamente por ser contra um adversário que vendeu caro, digamos assim, né? É um time bom. Uma vitória fora de casa contra um time bom. Então é de se elogiar realmente. São Caetano conseguiu um grande resultado, assim como o Água Santa. O Flamengo de Guarulhos não tem a mesma capacidade do Santos, mas o Água Santa vai se acertando. A gente, desde que o Edinho chegou, a gente tinha dúvida se ele conseguiria estabelecer um padrão de jogo. E eu acho que aos poucos, por mais que sejam jogos, o Água Santa faz um jogo, vitórias apertadas, faz jogo, mas está conseguindo, aos poucos, conseguindo o Edinho mostrar o seu trabalho e ajeitando o time ali nessa Copa Paulista. Primeira vitória do Edinho como visitante, Angelão. Uma vitória importante, coloca o Água Santa ali na terceira colocação com 8 pontos, um a menos que o vice-líder Santos, enquanto o São Caetano está disparado na liderança com 13. É uma vitória importantíssima. Assim como o Fattori falou, eu tinha dúvida em relação ao trabalho do Edinho, até por causa que na carreira profissional dele como técnico, ele não tinha conseguido nenhuma vitória até chegar aqui no Água Santa, né? Conseguiu esse resultado importante fora, excelente resultado, tanto já está na terceira colocação, Água Santa. Eu acho que assim como o São Caetano, o Água Santa vai conseguir chegar lá em cima, então está no topo ali. Não vai alcançar o líder, mas que pode ser vice-líder ainda, pode ser. O Edinho está fazendo o principal, acredito eu, que é formar uma base, preparar já uma equipe que pode servir para o profissional também, né? Depois, agora para o ano que vem, já para a Série A2, né? Já pensando nisso daí também. E esse é o principal, foi para isso que ele veio, né? Montar um time e formar jogadores para o principal. Então acho que ele está mostrando que está começando a seguir esse caminho aí. Vamos ver como vai ficar. E o São Caetano, estou repetindo aqui desde o começo do campeonato, o São Caetano só perde, acho que para ele. É igual falando meio comparando com a Olimpíada, da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos, que só perde para ela, o que falam. E eu acho que o São Caetano só perde para ele. O que não pode acontecer é que nem aconteceu na Série D do Brasileiro, do time que foi bem durante o campeonato inteiro e chegou na parte final, dá aquele apagão no time e o time sucumbe, né? Espero que o São Caetano não faça isso agora na Copa Paulista. Tá sobrando na competição, qualidade tem, técnico tem, e espero que no final ele não ponha tudo a perder, né? Só para registrar, os gols do Azulão foram marcados pelo Jô e pelo Hermínio, que são artilheiros do time na competição, enquanto o gol do Água Santa foi marcado pelo experiente Josa, né, que foi um dos reforços para essa Copa Paulista. E falando agora também do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a gente teve o derby entre Grêmio Mauense e CAD no sábado lá no Pedro Benedetti. O Mauense venceu um jogo com muitas adversidades, venceu por 2-1.
no fim do jogo, o Mauense com 2 a menos, o goleiro foi expulso por ter cometido um pênalti, o meia Vinícius foi pro gol e na cobrança o Cade errou o pênalti, isolou o jogador, inclusive você tá vendo aí nas imagens, um pênalti muito mal batido. Tudo bem que o campo do Pedro Benedetti também tá muito ruim, mas você tá vendo na imagem um pênalti que foi isolado pelo jogador do CAD, uma vitória importante para o Mauense, né? O Mauense que estava ali só com um empate, agora inclusive já integra a zona de classificação. Foi para a segunda colocação o Mauense com essa vitória, né? Tá com 4 pontos, tá ruim, tá 5 pontos do Santa Cruzense, que é o líder, né? Então a gente já viu que vai ficar uma briga ali pela... Claro, tem o segundo turno agora dessa fase, né? Eu vi que vai ficar uma briga ali entre o CAD, pelo jeito, e o Mauense para ver quem vai passar junto, né? Que só passam 2 pro grupo, então tem que ver quem vai. Agora o CAD tem a chance de dar o troco agora, jogando no Baetão na próxima segunda-feira, né? E para continuar nessa briga. É uma pena que não sejam os dois que estejam ali brigando pela liderança, né? Um deles vai ter que morrer na praia, mas para postar ali quem que vai ser, isso aí não tem... Tá difícil, hein? Porque eu acho que o Bandeirante lá atrás, o Bandeirante com um pontinho ali não tem mais chance. Até porque vai pegar o Santa Cruzense de novo agora, perdeu agora e vai pegar de novo agora no começo do segundo turno, né, da segunda fase. Então vai ficar uma briga entre os dois da região. Vai ser uma briga boa, mas pena que não são os dois brigando pela liderança, né? Sem dúvida, suas considerações, Fator. É isso, a Mauense tinha perdido, né, na última rodada, conseguiu se recuperar. Acho que é sempre bom se dar resposta imediata depois de uma derrota. E é o que o Ângelo falou, né? É um clássico, qualquer um que ganhasse ali ficaria em uma situação um pouco mais confortável, né? Não é uma situação tranquila, mas pelo menos é uma situação que dá um ânimo pro jogo seguinte. Agora o CAD vai ter que fazer valer o seu fator casa, né, digamos assim, que não é a casa, mas enfim, é o que tem pro momento. E fazer valer essa possibilidade de jogar no Baetão, que é um gramado bem melhor que o Benedetti, até por ser sintético, né? E vencer. Só que agora quem joga com resultado é a Mauense, né? O empate acaba sendo um ótimo resultado, porque você está jogando contra um adversário direto. Né? Mauense que vai estar desfalcado do goleiro Thiago, que acabou expulso. Enfim, vai ser um jogo, sem dúvida, de muita emoção segunda-feira que vem no estádio do Baetão. E vamos encerrar o programa falando do Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC. Vai ter a etapa de Diadema no dia 21 de agosto. Fatori, fala pro pessoal aí que está assistindo a gente, quais são os canais para se inscrever nesta quarta etapa do calendário 2016. Exato, foi divulgado o circuito, o trajeto, né, da etapa de Diadema, um trajeto diferente dos outros, bastante subida, então quem for se arriscar pelas ruas lá de Diadema, ir bem preparado, mas é um trajeto que as pessoas geralmente gostam, né, porque se exige bastante e depois, no começo tem as subidas, depois é um pouco mais plano na reta final, que é quando as pessoas estão mais cansadas também, é um trajeto bem inteligente. E para quem quiser se inscrever, são 3 canais. No site do Diário tem o hot site com todas as informações, que é o dgbc.com.br, ou então as pessoas podem ir direto nos nossos parceiros, que é ativo.com, parreiraship.com.br, e lá tem direto o link para se inscrever. A corrida dia 21, né? E está todo mundo na expectativa aí para essa etapa de Diadema. Com certeza. Bom, considerações finais, Ângelo, Fatori, mais um Diário Esportivo chegando ao fim. Vamos torcer pela seleção brasileira feminina, para ela continuar com essa grande campanha e para ver se a masculina consegue pelo menos uma vitória para poder continuar avançando na competição na Olimpíada, né? E que torcendo para os brasileiros para se darem bem lá, afinal eles batalham tanto, tanto sacrifício para poder chegar ali, que eles possam fazer uma grande competição até o dia 21 também, quando termina a Olimpíada. E no Campeonato Brasileiro, acho que o Palmeiras não vai ser o campeão simbólico desse turno. Apesar do Corinthians ainda, acho que o Palmeiras vai ser o campeão simbólico. Você, Fator? Nós vamos ter uma semana cheia na Olimpíada, né? Todo momento tem competições acontecendo e o Grande ABC está em peso. Essa semana deve ter muitas boas notícias para os atletas da região. A gente sabe que tem aí importantes atletas em ação, o Arthur Zanetti, que no comecinho da semana que vem, mas enfim, tem o Diego Hipólito, tem o handball, acho que vai ser muito legal acompanhar. O handball tem surpreendido muito, tanto o masculino quanto o feminino. O basquete, que precisa reagir, enfim, vamos acompanhar durante a semana. Vai ser bem legal e torcer pelos atletas brasileiros, como o Ângelo disse. É tão difícil chegar lá, às vezes as pessoas cobram o resultado, mas não sabem quão difícil é chegar numa Olimpíada. Estão os melhores do planeta lá, então qualquer 6º, 7º lugar, dependendo do atleta, é para se comemorar, porque realmente é muito difícil estar entre os melhores, né?
Sem dúvida, tem sido muito bacana vivenciar modalidades que não são usuais, assim como a gente citou o tiro esportivo no começo. Bacana aprender, muito legal ver o esforço, histórias, enfim, esses Jogos Olímpicos vão com certeza entrar para a história e a gente espera que para a delegação brasileira também represente muito esses Jogos Olímpicos e o mais importante, acho que é o legado que tem que deixar pro esporte brasileiro, pro país num todo, enfim. O exemplo esportivo é sempre muito bem-vindo para criança, para jovem, para adulto, para terceira idade, para todo mundo, tá certo? Uma boa semana a todos. Semana que vem a gente volta com tudo sobre Olimpíada, Campeonato Brasileiro, Copa Paulista, Segunda Divisão e muito mais, tá ok? Um abraço.